Olá, todas e todos. Esta é a 18ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2020. Estamos às voltas com o artigo clássico de Quine, Dois Dogmas do Empirismo. Na aula passada nós vimos a crítica de Quine ao dogma da analiticidade, a ideia de que existe uma delimitação clara entre verdades que são analíticas, proposições que são verdadeiras em razão de significados de palavras, e verdades sintéticas, proposições que são verdadeiras em razão de fatos. O que o argumento de Quine mostra é que essa fronteira não foi claramente delimitada. Admitindo, como admitiam tanto Wittgenstein como os filósofos do Círculo de Viena, que as distinções entre verdades necessárias e contingentes e verdades a priori e a posteriori deviam ser explicadas em torno da distinção mais fundamental entre verdades analíticas e sintéticas. Quine mostra no seu argumento que a distinção entre analítico e sintético não foi claramente estabelecida. Para isso, Quine começa por submeter uma definição provisória, interina de analiticidade, uma definição que qualquer membro do Círculo de Viena, a começar por Carnap, aceitaria sem problemas, e define-se como analítica uma proposição que ou é uma verdade lógica ou é conversível numa verdade lógica, se torna uma verdade lógica mediante a substituição de expressões sinônimas. Então nós temos como verdade lógica, por exemplo, nenhum homem não casado é casado, e temos em nenhum solteiro é casado uma proposição que se converte numa verdade lógica pela substituição da expressão solteiro pelo sinônimo homem não casado. Essa definição está bem se a definição de sinonímia estiver ok. O que é sinonímia? Quine sugere que são sinônimas expressões que podem ser substituídas em quaisquer contextos, exceto quando ocorrem entre aspas, como eu já expliquei na aula passada, preservado o valor de verdade da proposição em que ocorre. Bom, resta ver agora como se sai essa definição de sinonímia. E aí Quine faz uma distinção, tudo depende de se nós estamos lidando com uma linguagem extensional ou uma linguagem intencional. Extensional é uma linguagem em que todo o conteúdo semântico de uma expressão consiste na coisa ou classe de coisas a que ela se aplica. A extensão da expressão. É uma linguagem intencional, em troca leva em conta, para além do objeto ou conjunto de objetos designados, o modo como eles são designados. Então, a diferença, a expressão estrela da manhã e a expressão a estrela da tarde são extensionalmente equivalentes, designam a mesma coisa. Intencionalmente, intencional com S agora, não são, porque numa planeta Vênus é identificado como a estrela que primeiro aparece ao amanhecer, a estrela da manhã, e na outra como a estrela que por último aparece, perdão, ao contrário, a estrela que por último aparece ao amanhecer e a estrela que primeiro que todas aparece ao entardecer. Então essa é a distinção. Se nós estamos às voltas com uma linguagem extensional, a gente deve considerar pares de expressões como a estrela avistada ao amanhecer, a estrela avistada ao entardecer, Benjamin Franklin e o inventor do para-raios, ou animais com rim e animais com coração. Todos esses pares de expressões são coextensivos, têm a mesma extensão. Portanto, pela nossa definição de sinônimo, eles devem ser classificados como sinônimos. Mas aí o defensor da analiticidade vai protestar, mas elas não são sinônimos. Animal com rim não é sinônimo de animal com coração. É um fato contingente, um fato da história natural, que todo animal que tem rim tem coração. A história natural poderia ser diferente. É um fato contingente acerca da biografia de Benjamin Franklin, que ele foi o inventor do para-raios. Ele podia jamais ter se ocupado de assuntos de eletricidade e assim por diante. E é também um fato astronômico, que foi preciso descobrir um dia, não era sabido da humanidade desde sempre, que a última estrela avistada ao amanhecer é o mesmo astro, o mesmo corpo celeste que a primeira estrela avistada ao entardecer. Então o problema é
comparem agora esses pares de proposições. Se um astro se um corpo celeste é o primeiro astro avistado ao entardecer, então o astro avistado ao entardecer é o astro avistado ao entardecer. Verdadeiro, tautologia. Mas se eu disser se uma estrela é o primeiro astro avistado ao entardecer, então o astro avistado ao entardecer é o astro avistado ao amanhecer, falso. Se eu disser todo descendente de Benjamin Franklin é um descendente de Benjamin Franklin, verdadeiro. Se eu disser todo descendente de Benjamin Franklin é um descendente do inventor do para-raios, falso. Tá? É meramente contingente que um descendente de Benjamin Franklin seja um descendente do inventor de para-raios. E todo animal com rim é um animal com coração, é uma verdade. Todo animal com rim é um animal com rim, verdade analítica. Todo animal com rim é um animal com coração, verdade não analítica, mas sintética. Então a definição de sinonímia não funciona para uma linguagem extensional, como é a linguagem de princípio matemática de Russell, como é a linguagem da matemática, como é a linguagem de certas partes da física. Agora suponhamos uma linguagem intencional, uma linguagem que há operadores que operam não apenas sobre extensões de expressões, mas sobre intenções com S, sobre isso não apenas o objeto a que a expressão se aplica, ou a classe de objetos, mas como esse objeto é representado na linguagem. E agora, o que acontece aqui? Um operador que cria contextos intencionais, o operador é uma verdade necessária aqui. E agora, o que nós vamos ter? É uma verdade necessária que a estrela avistada ao amanhecer é a estrela avistada ao amanhecer? Certo. É uma verdade necessária que a estrela avistada ao amanhecer é a estrela avistada ao entardecer? Errado. É uma verdade necessária que todo descendente de Benjamin Franklin é um descendente de Benjamin Franklin? Correto. É uma verdade necessária que todo descendente de Benjamin Franklin é um descendente do inventor de para-raios? Errado. É uma verdade necessária que todo animal com rim é um animal com rim? Correto. É uma verdade necessária que todo animal com rim é um animal com coração? Errado. Então, agora, aplicada a uma linguagem intencional que comporta operadores intencionais, como os operadores modais, é necessário que, ou é possível que, ou os operadores para atitudes proposicionais, como João crê que, Jorge IV queria saber se, Scott é o autor de Waverley, Kepler pensava que a estrela da manhã é um astro iluminado pelo Sol. O critério classifica corretamente esses pares de expressões como não sinônimos. Agora, para chegar a esse resultado, nós precisamos apelar para a ideia de uma verdade necessária. E o problema é que, para explicar a noção de verdade necessária, nós precisávamos da noção de analicidade. Então, nós estamos andando em círculo e nada foi explicado. Para explicar a analicidade, nós recorremos à sinonímia. Para explicar a sinonímia, nós recorremos à necessidade. Mas, por suposição, que Quine nunca contestou, para explicar a necessidade, nós precisávamos da analicidade. Portanto, nós andamos em círculo, nada foi esclarecido e a conclusão de Quine é que nós devemos abandonar a dicotomia analítico-sintético, junto com ela, a dicotomia necessária e contingente e a dicotomia a priori, a posteriori. A única alternativa para isso, como nós vamos ver, eu espero já chegar lá ainda na aula de hoje, é apelar para uma noção antecedentemente compreendida de necessidade, uma noção de necessidade que não precisa ser explicada em termos de analicidade. É o que vão fazer filósofos como, e vão fazer, aqui eu quero sublinhar isso, seguindo uma trilha aberta por Russell em On the Noting. On the Noting, como vocês veem, volta sempre, é o texto mais importante da nossa bibliografia. É o que vão fazer Arthur Smulyan, Frederick Fitch, Ruth Barkan Marcus e, por fim, e sobretudo, Saul Kripke. Provavelmente o mais importante filósofo vivo hoje no mundo. Nós vamos dedicar alguma atenção às ideias de Kripke e adiante. Bom, isso resume a argumentação apresentada nas primeiras 4 sessões de 2 dogmas do empirismo, em que Quine ataca o dogma da analicidade. A última sessão é dedicada ao dogma do reducionismo, a saber, a concepção segundo a qual toda proposição com sentido pode ser traduzida em proposições observacionais que descrevem experiências sensíveis, de tal modo que toda proposição com sentido é ou uma proposição observacional ou uma função de verdade de proposições observacionais. E a ideia é que para cada proposição eu posso especificar
quais são as proposições de observação, cuja verificação confirmará essa proposição ou cuja refutação refutará essa proposição. O reducionismo radical é herdeiro de um programa delineado pela primeira vez por Bertrand Russell no livro Nosso Conhecimento do Mundo Exterior, de 1914, aliás, esboçado anteriormente por Russell no artigo A Relação dos Dados Sensíveis com a Física, The Relation of Sense Data to Physics, executado no Our Knowledge of the External World e depois com grande detalhe por Carnap na Construção Lógica do Mundo, de 1926. Bom, a tese central do artigo do Quine é que os dois dogmas, que há uma distinção genuína entre verdades analíticas e verdades sintéticas, e dois, o reducionismo radical, toda a proposição que tem conteúdo empírico se reduz a conjuntos de proposições de observação, que esses dois dogmas estão vinculados no pensamento empirista, no pensamento dos filósofos do Círculo de Viena, pela concepção verificacionista do significado, pela ideia de que o significado de uma proposição é o método da sua verificação ou do seu teste empírico. Tá? De acordo com o verificacionismo, duas proposições têm o mesmo sentido se elas são verificadas ou refutadas pelas mesmas experiências. Tá? Dada a noção interina de sinonímia que o Quine havia instituído, são sinônimos das expressões que podem ser substituídas salva veritate, se podia definir a analicidade dizendo que uma proposição é analítica se e somente se é sinônimo de uma verdade lógica. Por exemplo, todo solteiro é casado é sinônimo de todo homem não casado é não casado. Tá? Assim, se o verificacionismo fosse correto, se o princípio de verificação fosse correto, a distinção analítico-sintético ficaria assegurada. E Kant estaria salvo. Eu mencionei no fim da aula passada, Kant está na alça de mira de Quine aqui. Por trás de Wittgenstein e do Círculo de Viena está Kant. Tá? Por outro lado, e do mesmo modo, se o verificacionismo fosse correto, toda proposição empírica, ou seja, toda proposição sintética, poderia ser traduzida sem perda de significado em um conjunto de proposições sobre dados sensíveis que confirmariam a proposição original. Essa era a ideia de Schlick, de Carnap, de Weismann, no Círculo de Viena, e de Wittgenstein em 1929. Ora, essa é exatamente a tese do verificacionismo. E por isso que Quine conclui que se o verificacionismo fosse correto, os dois dogmas do empirismo seriam seus corolários. Tá? O dogma do reducionismo, de maneira muito sutil e de diferentes formas, continua a influenciar o pensamento dos empiristas. Persiste a ideia de que a cada enunciado ou cada enunciado sintético está associado a um único domínio de eventos sensoriais possíveis, tais que a ocorrência de quaisquer deles conferiria probabilidade de verdade ao enunciado, e que está associado também a um conjunto de dados sensoriais possíveis, cuja ocorrência privaria aquela plausibilidade. Essa noção, por certo, está implícita na teoria da verificacionista do significado. Assim, o argumento de dois dogmas do empirismo é uma redução ao absurdo do programa do Círculo de Viena. E é essa a significação histórica desse importantíssimo artigo de Quine. Quine é quase certamente o filósofo mais influente da segunda metade do século XX. E dois dogmas do empirismo é o escrito de Quine que mais impacto teve sobre a filosofia do nosso tempo. O impacto chega até os dias de hoje. Tá? Eu tenho que fazer uma ressalva importante aqui, é que a época da publicação de dois dogmas do empirismo, o reducionismo radical, a ideia de que a toda proposição empírica, que tem conteúdo empírico, corresponde a um conjunto de proposições de observação tais que, se elas se verificam, a proposição é confirmada, e se elas não se verificam, a proposição é refutada. Esse reducionismo já tinha sido abandonado pela maior parte dos filósofos originários do Círculo de Viena ou influenciados pelo Círculo de Viena. Quine já tinha esboçado uma concepção alternativa, uma concepção, digamos assim,
não atomista, mas holista da verificação, em que o que é submetido à verificação não é um enunciado isolado, mas um conjunto de enunciados. Essa é a ideia fundamental do Quine. Quando eu submeto a teste um enunciado, eu estou submetendo a teste todo um conjunto de enunciados que formam uma teoria. E se as coisas não saem como a teoria prevê, há mais de uma opção aberta sobre onde rever a teoria. Não há, porque nenhum enunciado está sendo levado a teste isoladamente, mas apenas em conjunto. E Quine expressa isso numa passagem famosa que diz: o dogma do reducionismo sobrevive na suposição de que cada enunciado tomado isoladamente dos demais admite confirmação ou refutação. A minha contra-sugestão, que essencialmente é um desenvolvimento da doutrina do mundo físico no Aufbau, Construção Lógica do Mundo de Carnap, é que os nossos enunciados sobre o mundo exterior enfrentam o tribunal da experiência não individualmente, mas apenas como uma corporação. Tá? Segue-se dessas observações que alguém que conhece o significado de uma proposição pode não saber exatamente que experiência ou observações a confirmariam e quais as refutariam. E não há dúvida que, para uma grande classe de proposições, Quine tem razão. O melhor exemplo do que Quine tem em vista é uma hipótese científica altamente teórica. Pode-se entender a hipótese e assim entender o seu papel numa teoria científica a qual ela pertence, sem saber exatamente que observações possíveis a confirmariam ou refutariam. A hipótese pode ser demasiado abstrata e teórica para implicar diretamente alguma consequência observável. Para gerar consequências observáveis, ela precisa ser conjugada com enunciados subsidiários, alguns dos quais serão observacionais e com outras hipóteses da teoria. Por exemplo, quem é que podia imaginar que, para testar a teoria da relatividade, como Einstein desenvolveu, nós teríamos que examinar o que acontece com a cor da emissão luminosa de um corpo celeste quando essa emissão luminosa, essa onda de luz, passa próximo a uma área de intensa gravitação. Que a cor vai se alterar. Bem, por quê? Porque é uma consequência da teoria relativista da gravitação que, contrariamente à física de Newton, contrariamente ao que supunha Newton, ao que supunham os newtonianos, a luz também está submetida aos efeitos da gravitação universal. A consequência é a seguinte, e aqui vem a hipótese auxiliar que é preciso empregar. Há uma correlação entre a cor de uma emissão luminosa e o comprimento de onda. Vermelho é a cor do maior comprimento de onda que nós podemos observar a olho nu. Existem emissões luminosas com um comprimento de onda maior ainda, mas é o chamado infravermelho, o olho humano não enxerga. Na outra ponta do espectro cromático, violeta é a cor que o olho humano enxerga ainda, que tem o menor comprimento de onda. Há emissões luminosas com comprimento de onda ainda mais curto que violeta, mas nós não enxergamos, são as emissões ultravioleta. Qual foi a ideia de Einstein? Que quando uma emissão luminosa passa por um campo de forte atração gravitacional, a emissão luminosa, a onda, sofre uma espécie de esgarçamento, ela se estica. E, portanto, ela se aproxima da ponta vermelha do espectro cromático. Einstein chamou isso redshift, o desvio para o vermelho. E propôs, com um experimento crucial para testar a teoria da gravitação, que se observasse o que acontece com a cor de uma estrela, da emissão luminosa de uma estrela, né? Que para chegar até nós tem que atravessar um forte campo de gravitação. Agora tem que ser um campo de gravitação suficientemente poderoso e próximo de nós para não dar tempo da emissão luminosa se acomodar, para não dar tempo de cessar esse efeito da gravitação quando a luz chega até nós. Esse campo gravitacional só pode ser o Sol. Mas quando é que nós podemos observar a luz de uma estrela que para chegar até nós tem que passar pelo Sol? Durante o dia, a luz do Sol ofusca todas as estrelas. A conclusão é que nós precisamos, a única situação de observação possível é um eclipse solar total.
E aí nós vamos ver, numa situação de eclipse solar total, se a cor de uma estrela que passa próximo ao Sol antes de chegar até nós, sofreu ou não sofreu um desvio para o vermelho. Essa foi a hipótese que Einstein propôs. Ela foi confirmada. As primeiras observações do desvio vermelho, elas foram feitas no Brasil, no Ceará, na década de 30, se eu não me engano. Mas se isso não tivesse se verificado, havia várias coisas que via na teoria. A gente podia rever algum aspecto da teoria da gravitação, mas podia rever também a ideia de que existe uma correlação direta entre comprimento de onda e cor, ou podíamos rever a ideia de que os nossos instrumentos, os nossos espectrógrafos, registravam adequadamente o comprimento de onda. Não está especificado que parte da teoria deve se mexer. Tá? Então, assim, para formular isso num marco inteiramente geral, suponhamos que a conjunção da hipótese H com as proposições adicionais T1 a Tn implica predições observacionais que são contrariadas pela experiência. Se as predições são falsas, é certo que pelo menos uma das proposições que em conjunto as implicam deve ser rejeitada. Mas qual? A resposta de Quine é que não há nenhuma regra geral para responder essa pergunta. Que proposição nós rejeitaremos depende de uma variedade de considerações. Por exemplo, sobre a simplicidade do sistema resultante, sobre sua aplicabilidade a novos casos e as alternativas para modificá-los no futuro. Eu quero fazer uma ilustração da situação lógica a qual Quine está aludindo, lendo para vocês uma passagem de um ensaio sobre a metodologia dos programas de pesquisa científica do filósofo da ciência húngaro Imre Lakatos. Um texto publicado num livro que é essencialmente dedicado à discussão das ideias de Thomas Kuhn e que foi publicado em 1970 pela editora da Universidade de Cambridge. Lakatos conta uma historinha que é inventada por ele, mas que é inspirada em fatos históricos, essencialmente na história da descoberta de Netuno. E como é que Netuno foi descoberto? Bom, os astrônomos iam observando há algum tempo anomalias na órbita de Urano. A órbita de Urano não se comportava de acordo com a teoria newtoniana da gravitação universal. Os astrônomos, por causa disso, concluíram que a teoria newtoniana da gravitação estava refutada, porque havia uma observação contrária a ela? Não. O que o grande astrônomo francês Leverrier fez foi imaginar o seguinte: olha, o que perturba a órbita de Urano é um outro planeta, até aqui não observado, cuja órbita é externa à órbita de Urano e que, ao cruzar com Urano, provoca essas alterações. Leverrier calcula a posição desse planeta, a sua órbita, calcula o tamanho do planeta, a sua massa, e o batiza, inclusive, chamando-o de Netuno. Bom, Netuno só veio a ser observado muito tempo depois. Mas quando foi observado finalmente, os astrônomos disseram: eis aí o Netuno de que havia falado Leverrier. Bom, essa história, isso é a história da ciência real, inspira a seguinte ficção de Lakatos. A história é sobre um caso imaginário de mau comportamento planetário. Um físico da era pré-einsteiniana toma a mecânica de Newton em sua lei da gravitação N, as condições iniciais I, e calcula, com base nelas, a órbita de um pequeno planeta P recém-descoberto. Mas o planeta desvia da órbita calculada. Por acaso o nosso físico newtoniano considera que o desvio era proibido pela teoria da gravitação de Newton e, por conseguinte, que uma vez estabelecido, refuta a teoria N? Não. Ele sugere que deve haver um planeta até aqui desconhecido, P', que perturba a órbita de P. Ele calcula a massa, a órbita, etc. desse planeta hipotético e pede a um astrônomo experimental que teste sua hipótese. O planeta P' é tão pequeno que mesmo os mais poderosos telescópios disponíveis não podem observá-lo. O astrônomo experimental solicita uma verba de pesquisa para construir um telescópio maior. Em 3 anos, o novo telescópio está pronto. Se o planeta desconhecido P' fosse descoberto, isso seria saudado como uma vitória da ciência newtoniana. Mas ele não é descoberto. Por acaso o nosso cientista abandona a teoria de Newton e sua ideia do planeta perturbador? Não.
Ele sugere que uma nuvem de poeira cósmica esconde esse planeta dos nossos olhos. Calcula a localização e as propriedades dessa nuvem e solicita uma verba de pesquisa para mandar um satélite testar seus cálculos. Se os instrumentos do satélite, possivelmente instrumentos novos, baseados numa teoria ainda pouco testada, registrassem a existência da nuvem conjeturada, o resultado seria saudado como uma triunfal vitória da ciência newtoniana. Mas a nuvem não é encontrada. Por acaso o nosso cientista abandona a teoria de Newton junto com a ideia do planeta perturbador e da nuvem que o esconde? Não. Ele sugere que há algum campo magnético naquela região do universo que perturbou os instrumentos do satélite. Um novo satélite é enviado. Se o campo magnético fosse encontrado, os newtonianos celebrariam uma vitória sensacional. Mas ele não é encontrado. Isso é considerado uma refutação da ciência newtoniana? Não. Ou outra hipótese engenhosa auxiliar à proposta, ou a história inteira termina sepultada nos volumes poerentos de revistas científicas e nunca mais se menciona esse assunto. Em outras palavras, proposições isoladas não são confirmadas ou refutadas por comparação direta com a experiência. Ao contrário, a relação de uma proposição com a experiência é tipicamente mediada por um conjunto de proposições a que ela pertence. Quine escreve: o dogma do reducionismo, mesmo na sua forma atenuada, está intimamente conectado com o outro dogma, de que há uma clivagem entre enunciados analíticos e sintéticos. Nós vimos que este problema, nós fomos levados deste problema do analítico sintético ao outro via a teoria verificacionista do significado. Mais diretamente, um dogma claramente suporta o outro da seguinte maneira: enquanto se supõe que é significativo em geral falar de confirmação ou refutação de um enunciado, parece significativo falar também de um caso limite de enunciado que é confirmado vacuamente, ipso facto, aconteça o que acontecer, e tal é um enunciado analítico. Os dois dogmas são, no fundo, idênticos. Nós refletimos aqui que, em geral, a verdade de enunciados depende, obviamente, tanto da linguagem quanto de fatos extralinguísticos. E notamos que essa circunstância óbvia traz consigo, e logicamente, não logicamente, mas muito naturalmente, um sentimento de que a verdade de um enunciado é de algum modo analisável em um componente linguístico e um componente factual. O componente factual deve, se somos empiristas, ser reduzido a um conjunto de experiências confirmatórias. No caso extremo, em que o componente linguístico é tudo o que importa, o enunciado verdadeiro é analítico. Mas eu espero que agora ficamos suficientemente impressionados pelo fato de quão recalcitrante a distinção entre analítico e sintético mostrou ser e quão teimosamente ela resistiu a qualquer delimitação clara. Impressiona-me também que, a parte casos pré-fabricados de bolas pretas e brancas tiradas de uma urna, quão perturbador sempre foi o problema de chegar a qualquer enunciado explícito, qualquer teoria explícita da confirmação empírica de um enunciado sintético. A minha sugestão presente é que é contrassenso, e é a fonte de muito contrassenso, falar de um componente linguístico e de um componente factual na verdade de qualquer enunciado individual. Tomada coletivamente, a ciência tem uma dependência dupla em relação à linguagem e à experiência. Mas essa dualidade não se pode rastrear em cada um dos enunciados da ciência tomados um por um. A ideia de definir um símbolo em uso foi, como observamos, um avanço sobre o empirismo impossível palavra por palavra de Locke e Hume. O enunciado, e não o termo individual, chegou a ser reconhecido por Bentham e outros como uma unidade que suporta a crítica empirista. Mas o que eu estou agora insistindo é que, mesmo ao tomar o enunciado como unidade, nós traçamos a nossa malha fina demais.
A unidade de significação empírica é o conjunto da ciência. Tá? Muito bem. Isso agora, daqui emerge um tema que vai se tornar central na filosofia de Quine daí em diante. É aquilo que ele chama a subdeterminação da teoria pela experiência. Isso é o fato de que a experiência não dita que teoria nós devemos escolher. Porque mesmo quando as coisas não saem como a teoria prevê, a margem de manobra sobre o que modificar na teoria é muito grande. Tá? De maneira que, por si só, nenhuma experiência ou conjunto de experiências determina a escolha de uma teoria. E Quine escreve: a totalidade das nossas crenças ou do nosso assim chamado conhecimento, das questões mais locais de geografia e história, até as mais profundas leis da física atômica, ou mesmo da matemática pura, é um tecido feito pelo homem, a man-made fabric, um tecido feito pelo homem, que afeta a nossa experiência apenas nas suas bordas. Ou, para mudar a imagem, a ciência total é como um campo de força cujas condições limites são a experiência. Um conflito com a experiência na periferia ocasiona ajustamentos no interior do campo. Valores de verdade terão que ser redistribuídos por alguns dos nossos enunciados. A reavaliação de algum enunciado implica a reavaliação de outros, por causa de suas interconexões lógicas, sendo as próprias leis lógicas simplesmente enunciados adicionais do sistema, elementos adicionais do campo. Portanto, eu posso rever a lei também. Eu tenho P, que foi refutado, P implicava Q, nós vamos ter um P implicava Q foi falseado, agora eu vou ter que recusar P, ou recusar que P implica Q. As duas possibilidades estão abertas. Tendo reavaliado um enunciado, devemos reavaliar alguns dos outros, que podem ser enunciados logicamente conectados com o primeiro, ou podem ser os enunciados das conexões lógicas eles próprios. Mas o campo total é tão indeterminado pelas suas condições de limite, a experiência, que há muita latitude de escolha quanto a que enunciados reavaliar à luz de qualquer experiência contrária. Nenhuma experiência particular está ligada com nenhum enunciado particular no interior do campo, exceto indiretamente através de considerações de equilíbrio que afetam o campo como um todo. Esse tema de que a nossa experiência empírica subdetermina a escolha de teorias, Quine vai carregar para o domínio da teoria semântica, da teoria linguística. Tá? E vai produzir um experimento de imaginação enormemente influente também na filosofia do século XX, ao qual é dedicado o capítulo 2 do seu livro mais importante, Word and Object, Palavra e Objeto, publicado em 1960 e hoje disponível em português numa excelente tradução da professora Sofia Stein, da Unicinos. Essencialmente o que Quine mostra é o seguinte: quando nós interpretamos as palavras de alguém, nós estamos formulando uma teoria, uma série de conjecturas sobre o que elas significam. E a evidência empírica disponível, que é o comportamento linguístico do falante, subdetermina a escolha dessa teoria. Então, Quine parte de considerações para as quais nós podemos dar exemplos históricos, por exemplo, Champollion decifrando a Pedra da Roseta. Você tem ali um conjunto de hieroglifos de escrita egípcia antiga, e você tem que formular conjectura sobre o que significam esses sinais. Eu não conheço o significado de nenhum, estou partindo do zero, assim Champollion trabalhou. Se eu formulo uma conjectura sobre o que significa um desses sinais, isso vai afetar o que eu vou decidir que outros sinais significam. Se algo é substantivo, então, ou se é um verbo, eu tenho que saber qual é o sujeito do qual esse verbo é predicado, e coisas assim. Então, Quine, no capítulo 2 de Word and Object, nos convida a imaginar a situação daquilo que ele chamou de tradução radical. Nós temos que traduzir os proferimentos dos falantes de um idioma que nós não conhecemos. Nós não conhecemos o significado de nenhuma das palavras que esses caras falam. Tudo que nós temos em favor de qualquer conjectura sobre o significado das palavras é o comportamento linguístico dos falantes. Então, Quine introduz uma célebre palavra inventada por ele, a palavra gavagai. E nós queremos interpretar o que os nativos querem dizer quando falam gavagai. E nós observamos, é a primeira observação importante para a formulação da nossa hipótese,
que eles proferem a palavra gavagai quando estão na presença de coelhos. A interpretação mais natural, por isso nós podemos testar. A gente apresenta um coelho para o nativo e pergunta gavagai, e o nativo manifesta de alguma forma que concorda. Eu apanho uma raposa e faço assim gavagai, e o nativo de alguma maneira manifesta desaprovação. Portanto, o mais natural é traduzir gavagai pelo substantivo coelho. Mas um pouco de reflexão mostra que isso é apenas uma das opções possíveis. Por quê? Eu não posso estar na presença de coelho sem estar na presença do universal coelhice, rabbitness. Né? Quem foi que disse que gavagai não significa, ao invés do substantivo coelho, o universal coelhice, né? Substantivo abstrato? Mas coelhice é uma abstração que você vai estar na presença de coelhice quando estiver na presença de um coelho. Mas a coelhice pode estar em outros lugares que não esse coelho que está presente aqui. Não tem problema. Nesse caso, nós vamos supor que quando o nativo diz gavagai, o que ele quer dizer é que coelhice aqui e agora. Mas isso não termina as considerações, porque eu não posso estar na presença de coelho sem estar na presença de partes de coelho. Como é que eu sei que gavagai não significa parte de coelho? Bom, eu posso fazer um teste meio sádico, eu arranco a pata de um coelho, apresento ao nativo gavagai e ele recusa. Tudo bem, gavagai não é simplesmente parte de coelho, mas como é que eu sei que gavagai não significa parte de coelho não separada de coelho? E assim por diante. Em suma, a tradução de gavagai é indeterminada. Eu posso adotar mais de um manual de tradução. O manual de tradução é a regra de conversão da língua que eu estou interpretando na língua em que eu interpreto. Nós estamos dizendo que a tradução é indeterminada. Indeterminada em que sentido? No sentido de que há muitos manuais de tradução possíveis. A adoção de cada um desses manuais de tradução, por sua vez, implica na atribuição ao nativo de uma certa metafísica. Se gavagai é um substantivo, a metafísica dos nativos tem que comportar substâncias. Substantivos designam substâncias. Se gavagai significa coelhice aqui e agora, você não tem substâncias, mas tem universais instanciados, ocorrências universais ou tropos. Se gavagai significa parte de coelho não separada de coelho, a metafísica dos nativos vai ser uma metafísica da parte e do todo. Então, Quine chega ao seguinte resultado: não existe uma ontologia. Não existe tal coisa como o modo como o mundo está constituído ontologicamente. Mas existe, em troca, a tese que ele sustenta, que Quine chama a tese da relatividade ontológica. A ontologia é relativa. Relativa a quê? A um manual de tradução. E os manuais de tradução são indeterminados. Essa tese da relatividade ontológica, por sua vez, é a via pela qual nós compreendemos qual é a verdadeira lição do cenário da tradução radical. Qual não supõe que nós devamos efetivamente nos encontrar com a situação de decifrar uma língua da qual nós não sabemos nada? O significado, a lição fundamental do experimento da tradução radical ocorre quando nós trazemos o experimento para casa, como ele diz, e consideramos como é que nós interpretamos as palavras dos falantes no mesmo idioma que nós falamos. O experimento de Quine não promove o ceticismo semântico, como se eu jamais pudesse saber quando o meu vizinho diz coelho, o que ele quer dizer. Eu sei perfeitamente que quando meu vizinho diz coelho, o que ele quer dizer coelho. É coelho, é o que eu chamo de coelho. Por quê? Porque na língua doméstica, o manual de tradução é a tradução homofônica. Eu digo simplesmente que coelho, entre aspas, significa coelho sem aspas. Interpretar aqui é simplesmente tirar aspas. Mas eu sei, e não é equívoco possível, Quine disse, quando, por exemplo, o filósofo finlandês Jaakko Hintikka escreveu um ensaio em que ele falava do problema quineano da indeterminação da tradução, Quine respondeu: eu não reconheço nenhum problema da indeterminação da tradução. Eu tenho uma tese da indeterminação da tradução. E eu quero insistir para vocês.
O significado dessa tese é que a relatividade, a ontologia relativa a um manual de tradução, e mesmo quando eu tenho um manual de tradução homofônico, eu traduzo as palavras do meu vizinho usando as mesmas palavras, isso não me respondeu à pergunta sobre o que em si para si é um coelho. Se coelhos são, independentemente de que manual de tradução a gente emprega, substâncias, universais instanciados, partes de todos e coisas assim. Por quê? Porque não existe, como diz Quine, um exílio cósmico, um ponto de vista fora da linguagem do qual eu pudesse avaliar a relação da linguagem com o mundo. É apenas internamente uma linguagem que eu posso fazer isso, e esse é o significado final da tese da relatividade ontológica. Essas teses vão ser desenvolvidas com muito cuidado na obra máxima de Quine, Palavra e Objeto, e elas estão, como eu mencionei, isso era o que me importava por hora, esboçadas na seção final, na seção 6 de Dois Dogmas do Empirismo. Mais tarde, Quine vai publicar um livro intitulado A Relatividade Ontológica e Outros Ensaios, e por aí vai. Agora, eu contei até aqui uma história, bom, até aqui Quine travou uma discussão que ele ganhou. Aqui eu quero ser categórico. A crítica de Quine à distinção analítico-sintético, a crítica de Quine ao dogma do reducionismo, e, portanto, que é a raiz dos dois dogmas, a crítica de Quine à concepção verificacionista de significado, nunca foi refutada. Tá? Isso tem 70 anos que Quine publicou o seu resultado. Nenhuma refutação foi apresentada até hoje. Tá? Kant e Frege e Wittgenstein e o Ciclo de Viena não se salvaram da crítica de Quine. E nós não temos uma fronteira clara entre analítico e sintético, por conseguinte, não temos uma fronteira clara entre ciência empírica e especulação metafísica, contrariamente ao que esperavam Wittgenstein e os filósofos do Ciclo de Viena. Bom, eu contei a história de uma batalha que Quine venceu, agora eu tenho que contar uma que Quine perdeu, e que vai nos abrir caminho para as principais coisas que aconteceram na filosofia da segunda metade do século XX. Nós vamos voltar ao período entre 1936, que é o ano da publicação de Verdade por Convenção de Quine, e 1951, que é o ano da publicação de Dois Dogmas do Empirismo. E vai nos interessar aqui a crítica que Quine desenvolveu à lógica modal. Não a qualquer lógica modal, mas a lógica modal quantificada. O que é a lógica modal? A lógica modal é uma extensão conservadora da lógica. Existem lógicas modais não clássicas, mas vamos deixar de lado. Vamos pensar só na lógica clássica. Para partir da lógica clássica, por exemplo, do cálculo proposicional para um cálculo modal, tudo que eu preciso é preservadas, por isso é uma extensão conservadora, conservadas as leis do cálculo proposicional clássico, eu suplemento o meu vocabulário com advérbios modais. É possível que, ou possivelmente, e é necessário que, ou necessariamente. E suplemento os meus axiomas ou regras de inferência com especificações sobre o comportamento lógico desses operadores. Essencialmente, as definições básicas são essas duas aqui. A primeira linha está escrito necessariamente P, C e somente C, não é possível que não P. Esses operadores são interdefiníveis, é possível que P, C e somente C, não é necessário que não P. Bom, a introdução de operadores modais no cálculo proposicional vem de muito tempo atrás. Foi obra do professor de Harvard, que foi professor de Quine, de Goodman e de muitos outros, Clarence Irving Lewis, em 1912, no Survey of Symbolic Logic. Lewis introduz operadores modais no cálculo proposicional. Ele formula de saída mais de um sistema modal, dependendo de que axiomas a gente adota para explicar o significado das noções modais. Por exemplo, o sistema S5 de Lewis tem como axioma distintivo o seguinte axioma: é possível que P implica, é necessariamente possível que P.
Se algo é possível, é necessariamente possível. Essa é uma noção de possibilidade, talvez a noção que corresponde à ideia de possibilidade lógica, como a concebia Wittgenstein ou os filósofos do século de Viena. Mas nós temos outras noções de necessidade. Por exemplo, a possibilidade física não se comporta certamente como a possibilidade lógica. Não vale esse axioma que se é possível que P é necessariamente possível que P. Agora, a hora que eu estou falando com vocês, é possível que eu durma na minha cama esta noite. Mas se, digamos, ao sair daqui, depois de gravar essa aula, para fazer compras no supermercado, eu me envolvo num acidente de trânsito e sou levado, bastante machucado, para o hospital de pronto-socorro, fico internado lá, aquela hora já não é mais possível que eu durma na minha casa. O que é possível às 2 horas e 19 minutos da tarde de quinta-feira, não é mais possível às 18 horas da tarde de quinta-feira. Então, o que é possível fisicamente não é necessariamente possível. Porque o que é possível agora pode não ser possível depois. A flecha do tempo, sendo assimétrica, tem essa consequência, que o que é possível num certo tempo pode não ser num tempo subsequente. Bom, esses sistemas de lógica modal proposicional despertaram algum interesse, mas ficaram lá sendo como uma opção para desenvolver o cálculo proposicional. O que não havia, ninguém tinha sabido como fazer, era um cálculo de predicados com operadores modais. Tá? Isso é delineado pela primeira vez por Carnap, num livro intitulado Meaning and Necessity, publicado em 1947. Nesse livro, Carnap descreve as linhas gerais do que seria um sistema que combinasse os quantificadores com os operadores modais. Não vai muito longe, mas ao mesmo tempo, a época que Quine estava escrevendo isso, uma jovem estudante de filosofia chamada Ruth Barkan, mais tarde Ruth Barkan Marcus, nome de casada dela, Ruth Barkan desenvolvia o primeiro sistema de cálculo de predicados modal, um sistema combinando os operadores modais e os predicados. E ela publica em 1948 um extrato da tese dela que atraiu a atenção de Quine, que suscitou um problema. Quine publicou um artigo intitulado O Problema de Interpretar a Lógica Modal, em que ele chama atenção para o seguinte: vem cá, dado que nós temos operadores e modais e quantificadores, nós podemos ter 2 tipos de combinações entre operadores, modais e quantificadores, está representado aqui. Eu posso dizer que necessariamente algo é f. Eu estou dizendo que existe um x, tal que x é f, é uma verdade necessária, mas eu posso dizer também que algo é necessariamente f. E aqui eu não estou dizendo a mesma coisa agora. Na primeira dessas proposições eu estou dizendo que algo é f é uma verdade necessária. Na segunda eu estou dizendo que um objeto tem necessariamente uma certa propriedade. E o problema, para Quine, ele expressa da seguinte maneira: a primeira dessas 2 construções. Diz Quine, eu não emprego a noção de necessidade. Eu me livrei disso já e não preciso dessa noção. Mas eu entendo o que quer dizer alguém que diz que necessariamente algo é f. Ele está dizendo que algo f é uma verdade necessária, ou seja, uma verdade que ele não está disposto a revisar ou qualquer coisa assim. Isto vá lá, eu não escrevo essa espécie de coisa, eu não faço lógica modal, não preciso disso. Mas eu entendo, agora eu não entendo o que quer dizer isso aqui. Isso aqui teria que ser descartado. Porque o que isso está dizendo é que algo tem necessariamente uma propriedade. E o que significa dizer que algo tem necessariamente uma propriedade? A ideia de Quine simplesmente é que se algo tem ou não tem necessariamente uma propriedade, não é uma propriedade da coisa. Tá? Usando a dicotomia medieval, que eu mencionei brevemente ao analisar o primeiro dos quebra-cabeças de On the Noting de Russell, deixa eu escrever aqui. O primeiro é um caso de necessidade de dicto,
Por que é? Se está dizendo de um dictum, de algo que é dito, de uma proposição, que ela é uma verdade necessária. No segundo caso, nós estamos falando de necessidade de ré, de uma necessidade que está não na linguagem, mas nas coisas mesmas. E estamos dizendo que algo tem necessariamente uma propriedade. Ora, Quine diz que nada tem intrinsecamente ou necessariamente uma propriedade, senão relativamente a como nós o descrevemos. Portanto, relativamente à linguagem, o que significa dizer não há modalidade, não há possibilidade ou necessidade de ré. Toda a possibilidade ou necessidade é de dictum, né? Quine acusa os lógicos modais, a começar por Ruth Varga Marcus, de estarem regredindo ao que ele chama de essencialismo aristotélico. A ideia de que há uma distinção entre propriedades acidentais que uma coisa tem, propriedades que a coisa tem, mas poderia não ter, e propriedades essenciais, que são tais que a coisa não poderia não ter. Se não tivesse essas propriedades, não seria a coisa que é. Ora, diz Quine, consideremos a seguinte situação. Seja Pedro, que é filósofo e ciclista. Enquanto filósofo, Pedro é necessariamente racional, mas não necessariamente bípede. Enquanto ciclista, Pedro é necessariamente bípede, mas não necessariamente racional. Nós podemos ensinar um urso a andar de bicicleta. Portanto, é arbitrária a escolha das propriedades que Pedro necessariamente tem. Depende de como nós o descrevemos. E é o que Quine tratou de mostrar, apresentando o célebre argumento do número dos planetas, reminiscente de dois dogmas do empirismo, quando ele testava lá se a estrela da manhã é uma verdade necessária, que a estrela da manhã é a estrela da manhã, e é uma verdade necessária que a estrela da manhã é a estrela da tarde. Um caso é verdadeiro, no outro é falso. E Quine propõe o seguinte, a consideração do seguinte argumento. Se você pensa que existem necessidades de ré, veja em que enrascada você vai se meter. Seja o seguinte argumento: necessariamente 9 é maior que 7. Ora, 9 é o número dos planetas. Logo, o número dos planetas é necessariamente maior que 7. Tá? Necessariamente 9 é maior que 7. 9 é o número dos planetas. Logo, o número dos planetas é necessariamente maior do que 7. Tá? As premissas são verdadeiras. 9 necessariamente 9 é maior que 7, e 9 é o número dos planetas. Mas a conclusão de que o número dos planetas é necessariamente maior do que 7 é falsa. O número dos planetas poderia ser qualquer outro. E Quine escreve num artigo que é uma resposta a Ruth Marcus, escrito um pouco depois, quando ela responde a ele, nós já vamos ver como é que isso aconteceu. Ele diz... eis como chegamos ao essencialismo, a ideia de que há essências na realidade. Fazendo a distinção arbitrária entre alguns traços de um objeto como essenciais ao objeto, como quer que designemos, e outros traços dele como acidentais. Eu não digo que esse essencialismo, por pouco que me atraia, deveria não ser atraente ao defensor da lógica modal quantificada. Ao contrário, deveria ser tão atraente para ele quanto é a própria lógica modal quantificada. Quine diz, eu não faço lógica modal quantificada, mas se eu fizesse, eu ia ter que engolir esse sapo. Tá? Aqui abre-se uma discussão que vai se arrastar ao longo dos anos, nós vamos ver como é que ela se desenvolve, mas é interessante que o papel do Quine aqui é sempre alguém que está provocando os lógicos modais a assumirem coisas que estão supondo e que não estão tornando explícitas. Há inclusive um ensaio muito divertido em que a uma certa altura ele começa a dar sugestões assim, se eu fizesse lógica modal eu fazia isso. Quine é um grande lógico, cheio de imaginação, tem várias sugestões a fazer, aí ele faz e diz, de repente ele diz assim, eu estou na posição pouco confortável de um cozinheiro judeu preparando porco para uma clientela de gentios, e ele diz, as modalidades não são meu prato. Mas, vejamos, se o argumento do número dos planetas visava mostrar
que os defensores da lógica modal estão comprometidos com a aceitação de essências, a resposta, como nós vamos ver, vai ser basicamente, é isso mesmo. E daí? Isso é, o que é de errado na atitude não igualitária com relação às propriedades de um objeto? Ou, por outra, o que é de bom no socialismo das propriedades? Tá? Mas antes disso, uma observação técnica devida a Arthur Smolian e Frederick Fitch. Os artigos todos de Quine, de Smolian, de Fitch estão lá na nossa, de Ruth Marcus, estão lá no nosso Dropbox. Tá? O que Smolian e Fitch observam é que o argumento de Quine faz tábula rasa da distinção entre termos singulares e descrições definidas. Pedro poderia não ter sido ciclista ou poderia não ter sido filósofo, mas Pedro não poderia não ter sido Pedro, esse que ele é, tá? Embora ele pudesse não ter se chamado Pedro. Olha, isso é uma lição que nós podíamos ter aprendido com Russell, quando Russell dissolve o sofisma sobre a curiosidade de Jorge IV. Parecia que das premissas verdadeiras, Jorge IV queria saber se Scott é o autor de Waverley. Scott é o autor de Waverley, deveria se seguir. Jorge IV queria saber se Scott é o autor de Waverley. Nós vimos como Russell resolve isso introduzindo a distinção entre a ocorrência primária e secundária de uma descrição. Ora, é exatamente isso que os defensores da lógica modal quantificada vão fazer aqui. Vamos chamar a atenção para o fato de que no argumento de Quine, a conclusão, no argumento de Russell, a premissa, Jorge IV queria saber se Scott é o autor de Waverley, podia significar ou ocorrência secundária. Jorge IV queria saber se existe um e somente um X, tal que X escreveu Waverley e X é igual a Scott, ocorrência secundária da descrição, ou ocorrência primária, existe um e somente um X que escreveu Waverley e Jorge IV queria saber se Scott é igual a X. Na primeira interpretação, a ocorrência secundária, a conclusão, Jorge IV queria saber se Scott é Scott, simplesmente não se segue. Desmonta-se a falácia. E na segunda ocorrência, segue-se que Jorge IV queria saber se Scott é Scott, mas não que ele quisesse saber se um caso da lei A igual a A é verdadeiro. Está se lixando para a lei da identidade. Só lógicos podem se interessar por esse assunto, como diz Russell. Mas nós estamos dizendo de Jorge IV que ele queria saber acerca do indivíduo que de fato é Scott, se ele é Scott. Você imagina a situação em que Jorge IV avista Scott à distância, na penumbra, e diz: "Ei, é Scott?" O que Smolian e Fitch fazem, esse debate transcorre muito rapidamente. Quine publica, no mesmo ano que o Ruth Marcus publicou o seu artigo, ele publica o problema da interpretação da lógica modal. Naquele mesmo ano, Arthur Smolian publica uma resenha do artigo de Quine. O Journal of Symbolic Logic publicava resenhas de artigos publicados no próprio Journal of Symbolic Logic. A discussão transcorria dentro da própria revista. E Smolian publica um artigo em que ele basicamente diz: olha, a distinção russeliana entre ocorrência primária e secundária é a distinção que para a qual Quine não está atentando aqui. Tá? Aí temos um pequeno problema. Eu vou mostrar depois como é que o Smolian mostra isso, tá? Mas essencialmente ele mostra que a conclusão do Quine é tão ambígua quanto aquela primeira premissa do Russell. A conclusão do Quine pode significar que existe que necessariamente há um x tal que x é o número dos planetas e x é maior que 7, o que é falso, mas pode significar que há um x tal que x é o número dos planetas e x é necessariamente maior do que falso, o que é verdadeiro. São duas interpretações, mas Quine só reconhece a primeira. Quine só reconhece a interpretação em que a conclusão é lida com uma atribuição de necessidade de dicto, dizendo que é uma proposição verdadeira, que o número dos planetas é maior do que 7, é uma verdade necessária. E ele descarta a interpretação em que nós estamos anunciando de dicto daquele número que de fato é o número dos planetas, que ele é necessariamente maior que 7. Mas Quine não tem direito de desconsiderar a interpretação de ré. Quando eu digo de ré,
do número, que é o número dos planetas, que ele é necessariamente maior do que 7, Quine não pode descartar essa interpretação porque ele está produzindo um argumento destinado a provar que não há necessidade de Ré. Ora, ele não pode, nesse argumento, pressupor o que ele quer demonstrar. Quine não viu isso? Bem, veremos na próxima aula que Quine pode ter visto isso e mesmo assim não cogitar de mudar de opinião, e nós vamos ver por quê. Até lá, bom fim de semana para todos.